Quando Gandalf se recusa a pegar um anel, surge uma grande dúvida. O que aconteceria se ele o pegasse? Ele permaneceria bom ou se tornaria ainda pior que Sauron? Se colocasse o anel, ele controlaria os Nazgûl, orcs e toda a força maligna? Como seria a Terra-média sob seu comando? E se ele se tornasse mal, quem seria o herói a vencê-lo no final? Nesse vídeo, vamos usar argumentos dos livros para teorizar o que aconteceria se Gandalf pegasse um anel. Veremos como foi sua jornada a partir do momento que sai do condado em posse do anel até a conclusão da história. Quem foram seus inimigos, seus aliados, como seria a Terra-média se ele governasse. Veremos também qual seria o destino de Aragorn, Galadriel, Sauron e muitos outros personagens. Meu nome é Abner Bueno, seja muito bem-vindo. Para imaginar essa história alternativa, vamos usar os eventos dos livros do Senhor dos Anéis e fazer algumas conjecturas sobre o que seria alterado da história se Gandalf pegasse um anel. Após a festa de seu 111º aniversário, Bilbo decide deixar um anel aos cuidados de Frodo. No entanto, o diálogo entre Bilbo e Gandalf antes de partir preocupa o mago, pois as atitudes de Bilbo não são normais. Isso deixa Gandalf desconfiado de que aquele anel poderia ser um anel de poder. Ele instrui Frodo a não usá-lo e parte em busca de respostas. Com a ajuda de Aragorn, Gandalf tenta encontrar Gollum, abandona a busca e vai para Minas Tirith em busca de informações sobre um anel, pois Saruman tinha conseguido informações sobre ele naquela cidade. Em um pergaminho escrito por Isildur, Gandalf descobre sobre o junta as peças e tem quase certeza que o anel encontrado por Bilbo 76 anos antes era o anel governante de Sauron. Gandalf deixa Minas Tirith após saber que Aragorn capturou Gollum e agora está preso com Thranduil, vai até lá e interroga a criatura. Com quase 100% de certeza, ele viaja de volta ao condado e as inscrições no anel confirmam sua identidade. É o anel de Sauron. Frodo, assustado, pede a Gandalf que leve o anel para destruí-lo. Gandalf responde: "Não! Com esse poder eu teria um poder grande e terrível demais. E comigo o anel ganharia uma força ainda maior e mais fatal. Não me tente, pois eu não quero ficar como o próprio Senhor do Escuro. Mas o caminho do anel até meu coração é através da piedade. Piedade pela fraqueza e pelo desejo de ter forças para fazer o bem. Não me tente. Não ouso tomá-lo, nem mesmo para mantê-lo a salvo, sem uso. O desejo de controlá-lo seria grande demais para minhas forças. Eu vou precisar delas. Grandes perigos me esperam." Com base nessa fala e nas pistas que Tolkien deixa em suas cartas, vamos teorizar o que aconteceria se Gandalf pegasse um anel. Na noite do dia 12 de abril de 3018, após Frodo pedir a Gandalf que fique com o anel, por piedade e com o desejo de fazer o bem, ele aceita. Pois agora Sauron sabe sobre o condado, com certeza vai destruir a Vila dos Hobbits e fazer seus habitantes de escravos. Ele é o único capaz de levar até a Montanha da Perdição, destruí-lo e finalmente pôr um fim no Lorde Sombrio. Mesmo que corra riscos, Gandalf coloca a corrente com o anel em seu pescoço, assumindo a grande responsabilidade. Da mesma maneira que nos livros, Gandalf permanece no condado por mais 2 meses, descansando e colhendo informações. No final de junho, ele parte para Valfenda, buscando aconselhamento e aliados fortes para a missão. Diferente da história original, os Hobbits não participam dessa jornada. Nos livros, quando Gandalf foge de Isengard, Gwaihir o leva até Edoras. Lá ele encontra Shadowfax e chega no condado no dia 29 de setembro, 5 dias após a partida de Frodo. O mago tentou encontrar Frodo nesse percurso, mas teve que enfrentar os 9 Nazgûl. Após uma longa noite de luta, conseguiu fugir e chegou em Valfenda no dia 18 de outubro, 19 dias após sair do condado. Na nossa teoria, considerando o mesmo tempo de viagem, Gandalf envia uma mensagem a Aragorn para encontrá-lo em Valfenda. Agora eles têm a missão mais importante de suas vidas. Em posse do anel, Gandalf parte e chega em Valfenda em 15 de julho de 3018. Da mesma forma que acontece nos livros, Boromir, por sua vez, sai de Minas Tirith em 4 de julho, buscando o conselho de Elrond para desvendar um sonho de Faramir. Ele enfrenta um caminho perigoso e demora 110 dias para chegar em Eladris. Imaginemos as dificuldades de Boromir nesse trajeto. Se ele tivesse uma camiseta com tecnologia térmica, que regula a temperatura, evapora o suor rapidamente, se ajusta ao corpo e é altamente durável, sua jornada seria muito mais confortável. A tech t-shirt da Insider não amassa, não desbota, regula a temperatura do corpo e o benefício que eu mais gosto, sua versatilidade. Posso usar em diversas ocasiões, é muito prática. Feitas com matéria-prima natural e renovável, ao comprar Insider você ainda ajuda o meio ambiente. Você sabia que a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo? E a Insider se destaca com processos de produção eficientes e de menor impacto ambiental. Você sabe que quem maltrata o meio ambiente são os orcs, já os elfos a preservam. Ao apoiar minha parceria
com a Insider comprando seus produtos, você ajuda este canal a continuar a produzir bons conteúdos. Compre usando o link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e use o cupom SIDERAL para obter desconto. Em Valfenda, o mago se reúne com Aragorn, Elrond e Glorfindel, o elfo que milhares de anos antes matou um Balrog, mas morreu no processo. Porém, por ter salvado muitas vidas com sua coragem em enfrentar sozinho aquela terrível criatura, foi ressuscitado e enviado para a Terra-média, com poderes quase tão fortes a de um Maiar, para ajudar na luta contra o Lorde Sombrio. O elfo estava vivendo em Valfenda. Se você só viu os filmes, pode ser que não conheça esse personagem. Gandalf explica que está em posse do Anel Governante de Sauron, e que devem ir até a Montanha da Perdição destruí-la. Pede que Elrond o ajude, mas o elfo pede a Glorfindel que vá com Gandalf. Ele aceita, por isso o mago dá a ele o Anel de Poder, Narya. Esse anel tinha sido entregue por Círdan quando Gandalf chegou na Terra-média. Ele tinha a capacidade de preservar e curar, talvez também a capacidade de dar esperança e coragem. Gandalf faz isso pois sabe que é melhor que ele esteja em poder de um poderoso elfo igual Glorfindel, já que agora está em posse do um anel e corre grandes riscos. Eles decidem ir até Isengard para pedir a ajuda de Saruman, o chefe da Ordem dos Magos. Maior em poder e conforme está escrito nos livros, podia ser que ele tivesse descoberto armas para rechaçar os 9. Também foi por causa de seus métodos que expulsaram Sauron de Dol Guldur anos antes. Se tivessem êxito ou não em conseguir auxílio do Mago Branco, poderiam partir dali com destino a Mordor, lembrando que eles ainda não sabiam da traição de Saruman. Como nos livros as coisas não acontecem de forma acelerada como nos filmes, eles descansam por alguns meses, assim como acontece com Frodo. Ele ficou em Valfenda por 2 meses antes de sair na missão até Mordor. No dia 20 de setembro, a comitiva formada e os planos traçados seguem o mesmo caminho que a história original. Eles vão pelas montanhas para evitar serem vistos por espiões de Sauron e viajar em segredo. Legolas e Gimli, que originalmente participaram da sociedade, são descartados dessa vez, pois mesmo que tenham ido para Valfenda, não houve o conselho de Elrond e não chegaram a tempo de ver a comitiva sair de lá. A sociedade original demorou 23 dias para percorrer o caminho de Valfenda até Lórien. Por isso vamos supor que eles levariam aproximadamente 40 dias para chegar em Isengard. Enfim, no dia 31 de outubro, chegam aos pés da Torre de Orthanc. Enquanto isso, Boromir chega em Valfenda em 24 de outubro. Elrond fala sobre a comitiva que saiu com o objetivo de derrotar o Lorde Sombrio, mas omite que estão em posse do anel, pois quer manter isso em segredo e aconselha Boromir a retornar a Minas Tirith. Até agora, Gandalf conseguiu seguir seu instinto e conselho de não usar um anel, coisa que foi reforçada por Elrond. Apesar disso, ele está em sua posse há 6 meses, tempo suficiente para que o anel surtisse mais influência sem que ele percebesse. Em Isengard, Saruman recebe a comitiva, mas ao perceber que Gandalf está com Glorfindel e Aragorn, insiste em falar em segredo com o cinzento. Dentro da torre, fechou as portas e se revelou a Gandalf. Sou Saruman, o sábio. Saruman, o fazedor de anéis. Saruman de muitas cores. Sei que você sabe onde está o anel governante de Sauron. Tenho muitos olhos trabalhando para mim. Se pudéssemos dominá-lo, então o poder passaria para nós. Gandalf, sentindo que o anel que estava em sua posse corria risco de ser tirado dele, se afastou. Saruman continuou a falar e em uma última grande revelação, disse que deveriam se unir a Sauron para depois derrotá-lo. O cinzento, muito assustado, pois o anel surtia efeito nele, se negou. A ideia de Saruman era afastar o cinzento de Glorfindel, eliminar um e depois o outro. Com isso, atacou Gandalf. Por ser mais poderoso, o Mago Branco está em vantagem e começa a dominar Gandalf. Ele tenta se desvencilhar de seus ataques. A luta tá feroz, mas Saruman está mantendo o controle. Então, o Mago Branco vê. O um anel balança na corrente no pescoço de Gandalf. Apavorado e percebendo o que acabara de acontecer, o dedo de Gandalf inconscientemente desliza até o um e conforme seu poder aumenta, o cinzento revida. Os olhos de Saruman irradiam pavor, mas continua a atacá-lo. Ele quer o anel governante. Tentando se defender, Gandalf mata Saruman. Com isso, o anel fortalece seu controle sobre o Mago Cinzento. No Silmarillion, quando Sauron colocou o Um pela primeira vez, todos os elfos que estavam com os 19 anéis de poder em seus dedos o reconheceram e perceberam que ele desejava ser o mestre deles. Com medo, eles tiraram os anéis. Quando Gandalf colocou o Um, os portadores dos 3 anéis élficos, Glorfindel, Galadriel e Elrond reconheceram o mago, mas perceberam que ele não desejava ser mestre deles, apenas que era movido por piedade pela fraqueza e desejo de fazer o bem. Mesmo que tenham
ficado receosos, não retiraram os anéis de seus dedos. Gandalf contou à comitiva sobre a traição de Saruman. Isso os apavorou, então decidem que devem se precaver ainda mais e reunir um exército para garantir o sucesso da missão. Por isso eles resolvem ir até Rohan, mas antes permanecem na torre por alguns dias para descansar e descobrir os planos de Saruman. Os Nazgûl, agora montados em bestas aladas, também reconhecem o mago e voam para Isengard. No dia 5 de novembro, saindo dos portões de Orthanc, a comitiva se depara com 9 Nazgûl que acabam de pousar. Agora, sabemos que o anel está causando uma maior influência em Gandalf. Seu desejo por poder para fazer o bem aumenta cada dia mais, pois sentiu tudo que o anel proporcionou a ele. Em sua frente surge mais uma oportunidade em usá-lo. Rapidamente ele fala para Aragorn e Glorfindel sobre a possibilidade de dominar os Nazgûl apenas com o poder do anel e enviá-los para longe. Esse é um argumento válido, pois no livro Contos Inacabados, em uma conversa com os Nazgûl dias antes, Saruman diz a eles: "Eu não o possuo, como seus serviçais certamente percebem sem o dizer, pois se o tivesse, vós vos inclinaríeis diante de mim e me chamaríeis de Senhor." Gandalf fala ao grupo que o melhor a fazer é colocar o anel, pois está fraco da luta contra Saruman e não quer usar em demasia o poder do Um para derrotar todas aquelas criaturas. Também que se não usar, a chance de serem derrotados é muito grande. "Vou usar pela última vez", diz Gandalf, e assim convence seus companheiros. Os 9 estão preparados para lutar contra os 3. O mago tira o anel da corrente e coloca em seu dedo mais uma vez. Com todo aquele poder novamente fluindo em seu ser, os Nazgûl agora são comandados por Gandalf. Apesar deles serem fiéis a Sauron, assim como o anel é, o poder de Maiar, um ser da mesma classe que o Lorde Sombrio, é suficiente para que houvesse um equilíbrio. Ou seja, Gandalf tinha a capacidade de dominar o poder do Anel, o que seria para Sauron a mesma coisa que a destruição do Anel no Monte da Perdição. Seria como se tivesse sido tirado dele para sempre. Essa informação está na carta 246 escrita por Tolkien. Como Gandalf queria um imenso e poderoso exército, em segredo, mandou os 9 até Minas Morgul preparar o exército de orcs. Seu desejo por poder para fazer o bem aumentava ainda mais. Agora, sem o temor dos Nazgûl, a comitiva cavalga até Rohan. A viagem dura uma semana, e eles chegam no dia 12 de novembro. O reino e o rei estão enfraquecidos pelo poder das palavras de língua de cobra, mas Gandalf cura Felden, convencendo-o a guerrear contra Sauron. O mago orienta o rei de Rohan a reunir o máximo de Rohirrim e cavalgar até Minas Tirith. Ele pede a Aragorn e Glorfindel que auxiliem Felden na jornada até a Cidade Branca. Enquanto isso, ele vai cavalgar com Shadowfax para Minas Tirith e adiantar a organização do exército do regente de Gondor, para juntos marcharem até Mordor. Gandalf parte de Edoras no dia 13 de novembro e chega a Minas Tirith no dia 16. Ele é conduzido até a presença de Denethor, regente de Gondor. "Salve, senhor e regente de Minas Tirith, Denethor, filho de Ecfelion. Venho com conselhos e notícias nesta hora escura", diz Gandalf. O mago revela a Denethor seu plano. O exército de Rohan cavalgará até Minas Tirith, unirá forças com Gondor e juntos marcharão ao Portão Negro de Mordor para enfrentar Sauron. Denethor, que tinha recebido informações de que o exército de Minas Morgul havia recuado de Osgiliath, isso tinha acontecido porque Gandalf havia ordenado aos Nazgûl que organizassem o exército em Minas Morgul e no tempo certo fossem até Mordor. Dias antes, através do Palantir, Denethor viu que Aragorn, o herdeiro de Isildur, estava junto do rei de Rohan organizando um exército para ir até a Cidade Branca. O regente de Gondor recusou os planos de Gandalf. "Não, sinto seus planos, Mithrandir", disse Denethor. "O senhor de Gondor não deve ser transformado na ferramenta dos propósitos de outros homens. Não importa o quanto sejam valorosos. Sinto que você distribui essas dádivas de acordo com seus próprios desígnios. Sinto que seus planos vão além do que homens possam compreender. Sinto que quer me ver fora do meu próprio trono e trazer esse guardião do norte para me substituir. Sinto que você, Gandalf, Mithrandir, traz contra mim e contra Gondor um exército." A essa altura, o Anel já tinha uma forte dominação sobre Gandalf. Ele já não estava muito preocupado com cortesias ou as consequências de seus atos. Mediante essas acusações, ele falou: "A lei de nenhum reino é minha, nem a de Gondor, nem a de nenhum outro, grande ou pequeno. Mas de todas as coisas que correm perigo no mundo como ele agora se apresenta, estas são a minha preocupação. E de minha parte, não terei fracassado inteiramente em minha missão, mesmo que Gondor venha a perecer. Você está no trono há tempo demais, Denethor. Chegou o momento dos reis. Chegou o momento em que no trono de Gondor sentará seu legítimo herdeiro. Sua autoridade nada vale para mim." Denethor se levanta, mas Gandalf ergue seu cajado e pelo seu próprio poder, sem a necessidade do o regente de Gondor é consumido em chamas. Desculpem, mas ele tinha que ser queimado novamente.
Faramir permanece de guarda em Osgiliath, enquanto Boromir cavalga pela Estrada Sul em direção a Minas Tirith. Gandalf assume o controle da cidade, organizando pequenos grupos para pedir auxílio de toda a região de Gondor e reunindo o exército com todo o armamento disponível. No dia 25 de novembro, o exército de Rohan chega a Minas Tirith, enquanto as tropas dos feudos de Gondor começam a chegar. Tudo tá pronto, as tropas estão organizadas, faltando apenas a última jogada, o checkmate. Aragorn pega o Palantir, se mostra Sauron e revela o plano. Estão indo atacá-lo em seu próprio Portão Negro. No dia 1º de dezembro, Felden, Aragorn e Glorfindel cavalgam juntos, liderados por Gandalf. Cientes de que seu novo mestre está marchando para Mordor, os Nazgûl lideram o exército de Minas Morgul ao sul de Mordor, conforme o planejado por Gandalf, pois sua ideia era cercar toda a região de Mordor. Sauron convoca todo o seu exército ao Portão Negro, e assim como previsto por Gandalf, também convoca os Nazgûl e seu exército de Minas Morgul. Então, eles marcham sem que Sauron levante qualquer suspeita. Quando chegam ao Moranon, o portão é aberto. Um enorme exército de orcs, trolls, lobos e outras criaturas malignas sai e vai em direção ao exército liderado pelo Cinzento. Um massacre acontece. A hoste maligna de Sauron está perdendo. Os Nazgûl e seu exército estão atacando pelo sul, gerando confusão no exército de Sauron. Enfim, o exército maligno é derrotado e aniquilado. Gandalf avisa todos sobre a necessidade de colocar um anel para destruir os pilares de Barad-dûr, pois como foi feito pelo seu poder, só assim poderia ser destruído e conseguir derrotar Sauron. Todos relutam inicialmente, mas não veem outra alternativa. Gandalf coloca o anel governante. Destrói os pilares da torre e Sauron é obrigado a se mostrar. Como já foi dito, Tolkien escreveu que se Gandalf colocasse o anel, para Sauron seria como se um anel tivesse sido destruído, pois o Lorde Sombrio perderia seu poder. Nessa mesma carta, ele disse que Sauron fora enfraquecido pela longa corrupção e gasto de vontade na dominação de inferiores. Agora, Sauron tá cara a cara com Gandalf. O mago libera todo o poder do sente todos os outros anéis de poder e percebe como o Lorde Sombrio tá fraco. Ele ataca Sauron e humilhantemente o derrota, reduzindo a uma inofensiva sombra, incapaz de qualquer interferência no mundo. Aragorn nesse instante se aproxima de Gandalf e pede que tire o anel, pois agora eles precisam jogá-lo na Montanha da Perdição. Gandalf olha para ele, em seu íntimo sente que Aragorn quer tomar o anel para si, e percebe que só ele pode proteger a Terra-média de todo o mal. O Rei Bruxo, percebendo o desejo de seu mestre, mata Aragorn. Gandalf, em uma rápida decisão, faz o que deve ser feito. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazerem na escuridão aprisioná-los. Na Terra de Mordor, onde as sombras se deitam, Glorfindel, Elrond e Galadriel foram dominados por seu poder, pois ele o fez antes que pudessem perceber sua real intenção. Gandalf sabia que se não fizesse isso, eles seriam seus inimigos e tentariam a todo custo destruir o anel. Se isso acontecesse, quem protegeria a Terra-média de todo mal? Quem teria capacidade de governar para proteger e fazer o bem? Os arrogantes elfos? Os homens mortais que fazem de seus túmulos seus únicos locais sagrados? Não, ninguém era capaz. Apenas ele, Gandalf, o Justo. O próprio Tolkien escreve em sua Carta 246 essa hipotética vitória de Gandalf enquanto usou um anel. Gandalf, como Senhor do Anel, teria sido muito pior que Sauron. Ele teria permanecido justo, mas hipócrita. Teria continuado a governar e ordenar as coisas para o bem e o benefício de seus subordinados de acordo com sua sabedoria, que era e teria permanecido grande. Gandalf lamenta a morte de Aragorn. Vê a oportunidade de proteger o continente com a ajuda de seus 3 novos servidores e dos 9 Nazgûl. Os 9 anéis, que antes foram entregues aos homens, estavam em posse de Sauron. Agora, estão nas mãos de Gandalf, para serem usados da pior forma possível, criar mais espectros do anel. O mago distribui os Nazgûl e os 3 elfos em pontos estratégicos por toda a Terra-média. A paz e a ordem devem ser mantidas a todo custo. Aquele que resistir ou violar a lei sofrerá o devido castigo. Como ele havia dito antes a Denethor que nenhuma lei da Terra-média era sua lei, agora a lei de todo o continente é sua lei e todos devem segui-la. Durante o governo de Gandalf, ele permaneceu justo, mas hipócrita, governando e ordenando as coisas para o bem, beneficiando seus subordinados conforme sua sabedoria. Ou seja, a Terra-média se afundou na mais terrível escuridão. Tragédia, caos, morte, dominação, servidão. Todos aqueles que desejavam liberdade eram mortos. Aqueles que não queriam viver na opressão eram mortos. Aqueles que queriam justiça de fato, não de um hipócrita, eram mortos. Agora eu te pergunto, quem poderá nos defender? Eu! Voltando um pouco no tempo, Boromir, que cavalgava para Minas Tirith, chega no dia 3 de dezembro. O exército de Gandalf já havia partido.
mas ele encontrou seu irmão. Faramir estava em Osgiliath quando o exército passou por lá. Aragorn deu a ele a notícia da morte de seu pai e que não sabia sobre Boromir. Ele não conseguiu ir para a guerra, tinha que voltar a ver o túmulo de seu pai. Enquanto ainda estavam na cidade, notícias sobre a derrota de Sauron, a morte de Aragorn e sobre o novo Senhor do Anel chegaram até eles através das aves. Temendo o que poderia acontecer, fugiram e decidiram ir até a Torre de Orthanc, pois parecia ser o local mais seguro. Ninguém estava vivendo lá e suas portas poderiam ser uma fortaleza. Como Elrond havia escondido informações sobre o Anel Governante, não havia mais a possibilidade de confiar nele. Os dois chegam em frente ao portão de Isengard no dia 15 de dezembro. Em frente ao portão está um mago vestido de castanho. Era Radagast. Não acreditando em tudo que ouvira, foi até lá para confirmar se Saruman tinha de fato traído a Terra-média e depois iria confirmar se Gandalf estava em posse do Um Anel. Os dois irmãos contam toda a história e as informações sobre o novo Senhor do Anel. Radagast, sendo da mesma ordem que Gandalf e Saruman, se sente responsável. Os três partem para o norte, onde fica o Ninho das Águias, pois precisam da ajuda delas. Como o caminho é difícil, levam 20 dias para chegar ao seu destino. O castanho chama as águias e Gwaihir, o Senhor das Águias, aceita dar auxílio aos planos feitos durante a viagem. Voar até Valinor e pedir auxílios dos Valar. Da mesma forma que milhares de anos antes, o meio-elfo Eärendil navegou até lá com o auxílio de uma Silmaril e obteve êxito ao conseguir que os Valar enviassem um exército para derrotar Morgoth. Radagast fica na Terra-média. Sua missão é outra: garantir a sobrevivência do maior número possível de pessoas. Como as águias têm livre acesso a Valinor por causa do Valar Manwë, elas são autorizadas a pousar em Tol Eressëa. Boromir e Faramir explicam a situação da Terra-média. O Maiar que enviaram se tornou pior que Sauron. Manwë, Mandos e Aule se sentem culpados, pois enviaram Glorfindel e os magos para ajudar na causa contra Sauron, mas a única coisa que fizeram foi levar caos e destruição. Isso os faz decidir que a única opção é resolver tudo de uma vez por todas. O Valar Tulkas, o Maiar Eone, um exército de belos elfos e os dois irmãos marcham para a Terra-média. Gandalf, percebendo o perigo, reúne uma terrível hoste de orcs, todos os Nazgûl e seus demais servos que estão em posse dos outros anéis de poder, inclusive Galadriel, Glorfindel e Elrond. Com a chegada do exército de Valinor, a Terra-média treme. No encontro entre eles e o exército de Gandalf, todos os espectros do Anel são eliminados, também aqueles que estão sob domínio do Um Anel. Elrond, Glorfindel e Galadriel são mortos. Tulkas derrota Gandalf, arranca o anel de seu dedo, prende Gandalf e o entrega a Eowyn. O próprio Valar joga o anel na Montanha da Perdição e, enfim, é destruído. Gandalf é levado para Valinor, precisa ser curado de todo o mal que o anel causou a ele, e se houver arrependimento, será perdoado e restaurado entre os Maiar. Boromir e Faramir restauram os reinos dos homens de outrora, os reinos de Arnor e Gondor. Faramir é coroado rei de Arnor e Boromir de Gondor. Muito bem, essa é minha teoria sobre o que aconteceria se Gandalf pegasse o anel para levar a Mordor. Muito obrigado pelo apoio dos membros do canal. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo.